Olá pessoal, na explicação teórica sobre tradução dirigida pela sintaxe, eu comentei com vocês que esta é uma forma de nós realizarmos a análise semântica e a geração de código intermediário junto com a análise sintática. E também falei para vocês que a tradução dirigida pela sintaxe pode ser feita com duas ferramentas diferentes, com definições dirigidas pela sintaxe ou com esquemas de tradução dirigidos pela sintaxe. Nos slides teóricos ali, eu mostrei para vocês um exemplo de uma definição dirigida pela sintaxe e um exemplo de esquema de tradução também, para fazer a conversão para notação pós-fixa. E no final dos slides eu apresentei para vocês algumas figuras com definições dirigidas pela sintaxe para fazer a tradução de comandos, de estruturas de repetição, de seleção, como o if e como o while. O que nós vamos fazer agora é a resolução de um problema, então nós vamos pegar um pequeno código e vamos fazer a análise sintática, a análise semântica e a geração de código intermediário dele, utilizando esquemas de tradução. Os esquemas de tradução que nós vamos usar, eles estão presentes no livro do Arro, do Ullmann, que nós usamos na disciplina, na figura 6.46, que é o que faz a tradução dos comandos do if e do while. Na figura 6.43, que é o que faz a tradução das expressões lógicas, e também na figura 6.20, que é o que faz a tradução das expressões aritméticas. É importante vocês observarem aqui, se vocês forem acompanhar pelo livro, que eu fiz pequenos ajustes em cada um desses esquemas de tradução. Por quê? Para que eles pudessem trabalhar em conjunto. Porque no livro, o exemplo, ele faz pequenos exemplos, cada exemplo usando um esquema de tradução. Então, os esquemas eles não estão adaptados para funcionarem num exemplo maior. Então, como a minha ideia aqui é criar um exemplo maior, com todos eles ao mesmo tempo, então eu precisei fazer alguns ajustes nos esquemas de tradução. Então, na hora que vocês forem estudar, percebam essas diferenças aí. O que nós vamos analisar? Aqui nós temos um código. Ó. Esse código até já apareceu num exemplo lá dos slides sobre geração de código intermediário. A ideia aqui é um comando if. Se o x for menor que 100, ou se o x for maior que 200 e o x diferente do y, então o a vai receber x. Se não, o a recebe y. E fora do if, depois nós temos um comando que diz que o b vai ser 10 mais a. Aqui do lado eu fiz algo semelhante a uma lista de tokens, então eu separei todos os elementos do programa que está ali. Por que eu falei semelhante a uma lista de tokens? Porque se vocês perceberem aqui, onde tem a variável x, eu coloquei o x direto. Eu não incluí tabela de símbolos, ID1 e ID2, porque senão isso ia dificultar um pouco o entendimento da árvore e do esquema de tradução, que é o nosso objetivo principal dentro desse vídeo aqui, certo? Então, como eu comentei já em outros momentos, sempre que nós vamos fazer análise sintática, a primeira coisa que nós devemos fazer é construir a nossa árvore, é iniciar a nossa árvore usando o símbolo de partida da gramática. Em geral, o símbolo de partida da gramática é o primeiro símbolo dela, é a primeira produção, Mas, não sei o porquê, o livro, na figura 6.46, o símbolo de partida da gramática está aqui no final, é o L, são as duas últimas produções. Esse L aqui, ele pode ser derivado por um único comando, que é um if, ou um if-else, ou um while, ou um conjunto de comandos entre parênteses, ou uma atribuição, ou ele pode ser, entre parênteses, não, desculpem, entre chaves, ou ele pode ser uma lista de comandos, quer dizer, um comando, mais um comando, mais um comando para permitir a recursividade. Aproveitando que eu estou falando aqui do esquema de tradução, vocês vão ver que aqui no nosso esquema aparecem algumas funções. Uma delas é o backpatch, a outra função é o merge e a outra função é o emit. Nesse primeiro momento eu vou falar só sobre o emit, e depois as outras duas eu vou falar à medida que elas forem surgindo ali na árvore. O emit é como se fosse um println do Java ou do C. O que ele faz? Ele vai escrever uma instrução de código intermediário. Ele vai gerar uma instrução de código intermediário. Então, cada vez que na árvore nós chegamos num comando emit desse aqui, ele vai escrever alguma instrução, é como se ele estivesse salvando algum comando lá dentro do nosso código intermediário, certo?
Para fazer a montagem da árvore, eu tive que emendar algumas folhas aqui, porque não cabe tudo numa folha A4, então vou ter que ficar manuseando para lá, para cá, tá? Eu espero que vocês consigam acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Então, como eu comentei, primeiro passo, vamos colocar o símbolo de partida. Nosso símbolo de partida é L, ele pode ser derivado por S, que é um único comando, ou por um L1 ms, que daí o S é o comando e o L é o que vai dar a recursividade para vários comandos. No exemplo que nós temos aqui, percebam que nós temos dois comandos, ó. Temos o if, e aí tudo que vem dentro dele, e temos esta atribuição depois. Então, como é mais de um comando, né, nós vamos ter que usar a produção 8 aqui. Então, vamos começar o desenho da nossa árvore. Deixa eu passar para cá. Colocamos o L aqui em cima, certo? É o nosso símbolo de partida. E o L, pelo que diz a produção, vai ser L1ms. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ser L1m e vou puxar o S aqui para a ponta, certo? E além disso, ó, quando nós derivamos uma produção aqui pelos símbolos não terminais, esse aqui é um esquema de tradução pós-fixado, né? A gente já viu essa diferença lá nos slides. Então eu vou colocar toda a ação semântica dele depois dos símbolos não terminais. Então aqui do lado, ó, eu não vou copiar esse código agora, porque eu só posso executar as ações semânticas depois que eu tiver derivado estes outros símbolos todos aqui, né? A gente tem que ir indo em ordem. Então, eu só vou indicar lá que tem uma ação semântica e eu vou guardar aqui, eu vou anotar o número 8, para eu não me confundir, eu lembrar que lá é a ação semântica da produção 8. Então, colocando aqui no L, ó, aqui no L nós vamos ter mais uma ação semântica. Vou colocar o 8 pequenininho aqui, para eu lembrar que é relacionada à oitava produção. Voltando aqui. O que nós temos agora? Ó? Nós temos que o nosso L é um L, um M e um S. Então, esse segundo S vai ser o segundo comando, que é o B igual a 10 recebe A. Esse L aqui, ó, vai ter que ser derivado pelo primeiro comando, que é o if. Então, voltando aqui, ó, o L pode ser o quê? Ele pode ser um único S, que é um único comando, ou um outro L e um S, que é para dar recursividade. Então, se eu tivesse 3 comandos, eu teria que usar essa produção de novo aqui. Mas como eu só tenho 2, então, neste caso, o nosso L vai ser derivado por essa produção S aqui, ó. Então, esse L1 vai ser derivado por S. E aí, olhando aqui na árvore, a gente já sabe, ó, que o S, cada S desses é um comando. Então, esse S vai ser o if e esse S vai ser a nossa atribuição. E da mesma forma que nós vimos anteriormente, ó, se eu derivo um L por S, eu vou ter esta ação semântica para executar, relacionada à produção 9. Então, da mesma maneira, eu vou colocar aqui, ó, uma produção semântica, né, uma abre-chaves para indicar que é uma produção semântica, e vou colocar ali pequenininho o número 9 para eu lembrar que essa produção tem a ver com a nona, que essa ação, desculpem, tem a ver com a nona produção. Agora nós vamos ter que derivar o S. Esse S aqui é o quê? Ó? Vamos voltar aqui. O S ele pode ser um if sem else, pode ser um if com else, pode ser um while, pode ser uma lista de comandos entre chaves, ou pode ser uma única atribuição. Então, o S pode ser esses 5 comandos. A nossa linguagem de programação aceita esses 5 comandos aqui. Olhando o nosso problema, a gente sabe que nós temos aqui o quê? Ó? Temos um if com o else. Então, nós vamos usar a produção 2 para fazer a derivação neste caso aqui. Então, aqui, ó, deixa eu botar aqui para baixo. O nosso S vai ser o quê? Estou seguindo aqui, ó. Vai ser, puxar bem para cá, um if. Depois do if, um abre parênteses. Depois desse abre parênteses, o B. Depois do B, um fecha parênteses. Depois do fecha parênteses,
um M1, depois do M1, um S1, depois do S1, o N, depois do N aqui, vamos ter o else, depois do else aqui, vamos puxar para cá agora, vamos ter um M2 e depois do M2 nós vamos ter um S2. Então aqui está toda a produção quando a gente deriva o S por o if. If, abre parênteses, B, fecha parênteses, M1, S1, N, else, M2, S2. E aqui no final, a ação semântica correspondente à produção número 2. Então, marquei aqui que essa... Opa, vocês não estão vendo aí no vídeo, né? Mas aqui está marcado mais a ação semântica com o número 2. Muito bem. Depois da derivação, algo que eu já comentei várias vezes, mas é importante lembrar. Nós temos agora não mais dois tipos de elementos na árvore, que antes nós tínhamos só símbolos não terminais, que eram derivados, e símbolos terminais, que eram comparados com a lista de tokens. Agora, além desses, nós temos as ações que vão ser executadas. Então, a ideia permanece a mesma, né? Se for um terminal, compara, um não terminal, deriva, e quando for uma ação, executa. Seguindo, aqui nós temos um terminal, então vamos comparar. Está dizendo que tem que começar com if, lá na lista de tokens tem que começar com if. Ó. Então, o primeiro elemento está correto, está verificado. Terminal, abre parênteses, terminal, abre parênteses. Agora temos o B. O que é esse B? Aí é lá no esquema de tradução da figura 6.43, ó, que nos diz que o B pode ser ou um B ou B, né, uma expressão lógica ou, uma expressão lógica e, uma negação, entre parênteses, ou simplesmente uma comparação. Aqui nós temos, se vocês perceberem, né, o ou. Então, a primeira derivação que nós vamos fazer vai ser usando a regra 10. Então, vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, o nosso B, ó, ele vai ser derivado por B1 ou, seguindo aqui, M, B2 e toda a ação semântica referente à regra 10. Percebam que eu não estou executando ação semântica nenhuma, porque como o nosso esquema de tradução é pós-fixado, eu só vou poder executar quando eu tiver processado todos os elementos que estiverem à esquerda da produção. Muito bem, agora nós vamos descendo aqui, né? Lembrando que é sempre uma busca em profundidade, vamos processar o B1. O B1 o que é? O B1 é tudo que vem antes do OU. Se a gente olhar aqui no nosso código, ó, antes do OU eu tenho uma comparação, x menor do que 100. Então vamos subir de volta aqui. Aí a gente sabe que o nosso B ele pode ser ou e negação ou uma comparação entre duas expressões, que é o caso que nós temos ali. Então nós vamos derivar o B pela regra 14, usando a produção 14. Então vamos subir aqui um pouquinho. Ó. O B1 vai ser o quê? Vai ser expressão 1, réu, que é um operador relacional, expressão 2. Então, vamos por aqui. Ó. O B1 vai ser E1, réu, E2. E, além disto tudo aqui, ó, ele tem mais as ações semânticas da produção 14. Tá? Por enquanto, a gente não está se preocupando com elas ainda. Agora, novamente, busca em profundidade. Próximo símbolo que a gente vai derivar é esse E. O que é uma expressão? Aí, ó, o esquema de tradução da figura 6.20 do livro, ele nos diz o que é uma expressão. Uma expressão pode ser uma soma de duas expressões, uma expressão negativa, uma expressão entre parênteses ou simplesmente um identificador ou um número. Tá? Então, notem que não tem multiplicação, divisão para simplificar, mas a ideia seria a mesma para os outros operadores aqui. Então, neste caso, a gente sabe que a nossa expressão aqui, ó, ela é um identificador, é o x, é o identificador x
que vai aparecer antes do sinal de menor. Então, nós vamos derivar o expressão 1 pelo identificador, ó, por essa regra aqui. Então, o nosso E1 vai ser um identificador, e aí nós temos aqui uma regra, certo? Uma ação semântica, desculpem, uma ação semântica da regra 21, da produção 21. Então, produção 21. Pois bem, profundidade novamente, ID é um símbolo terminal, então eu vou comparar com a lista de tokens. Lá na lista de tokens está vindo o identificador? Tá, é o identificador X. Então eu vou colocar aqui o X para a gente não esquecer dele. Feito isso, agora sim, ó, eu cheguei na primeira ação semântica que vai ser executada, lá da regra 21. O que a regra 21 me diz? Ó? Que sempre que eu derivo um E por um identificador, esse não terminal E, ele vai ter um atributo, que aqui o livro chama de ADDR, certo? Esse atributo ADDR é como se fosse o endereço. Qual é o identificador? Ele vai ter também para o número, né? Em que identificador, em que número aquele valor está armazenado. Quando a expressão é só um identificador, esse atributo aqui, ó, vai receber a informação que está vindo lá da tabela de símbolos. Tá? Então, ele vai receber a posição da tabela de símbolos onde aquele identificador está armazenado. Como eu comentei no início do vídeo, nesse exemplo a gente não está usando tabela de símbolos para não confundir. Então, basicamente aqui, o E ponto... Eu vou simplificar aqui, ó, em vez de escrever ADDR, vai ser só E.A, para a árvore não ficar tão grande, tá? E isso aqui vai ser igual a X. Ou seja, eu estou dizendo que essa expressão é simplesmente o meu identificador X. Se nós estivéssemos usando tabela de símbolos, aqui apareceria ID1 e ID2, né, a posição do identificador. Então, essa é a única ação da regra 21. Terminamos. Terminado aqui, ó, vamos para o próximo símbolo. O que é o rel? É um terminal que fala que é um operador de relacional, de comparação. Então, eu vou ver lá na lista de tokens, é um rel. Fechou? Vou marcar aqui que esse rel é o menor para a gente não esquecer. Vamos para o E2. Novamente, a expressão 2 pode ser soma, negativo e assim por diante. Neste caso, ó, é x menor que 100, né? Eu vou ter um número 100. Então, para dar certo com a lista de tokens, essa expressão E2 vai ter que ser derivada por essa regra, por essa produção 22 aqui, ó, onde a expressão é um número. Então, o E2 aqui vai ser um número. A gente sabe que esse número, comparando, é um número que está na lista de tokens? É. Que número é esse? 100. E aqui, da mesma forma, ó, nós vamos ter uma regra dizendo que o E.ADDR é o num, ou seja, o próprio elemento da lista de tokens, ponto lexema. O lexema que está vindo na lista de tokens, ou o atributo. Então, vamos pôr aqui, ó, E.A igual a 100. Aqui eu só esqueci, né, de colocar. Aqui é o E1 e aqui é o E2. Então, o E1.A, a expressão 1 é x, a expressão 2 é 100. Então, por enquanto, é o que nós temos aqui. Agora, a gente vai começar a voltar. Ó. Processamos a expressão E2, chegamos nessa ação semântica. Que ação semântica é essa? Se vocês perceberem aqui, está o número 14 pequenininho. Por isso que é importante a gente marcando os números para não se perder. Agora eu vou lá na produção 14 e vou executar toda essa ação, certo? Toda essa ação semântica que está aqui. Muito bem, o que essa ação semântica nos diz? Que sempre que eu derivar um B por uma expressão, esse elemento B ele tem um atributo que a gente chama TrueList. O que é o TrueList? O TrueList é um atributo que diz para onde que eu vou se aquela comparação for verdadeira. Porque o objetivo do if é esse. Se for verdadeiro, eu vou executar uma instrução. Se for falso, eu vou executar outra, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, B, só que na verdade não é B, né? Porque aqui, ó, eu derivei o B1 pela expressão 1. Então, aqui é como se fosse um B1, é o pai da regra. Então, o B1.t, estou novamente abreviando, né? T é TrueList aqui por T. O B1.t vai ser esta função makeList, o que ela faz? Ela vai criar uma nova lista aqui, tá, de valores,
E dentro dessa nova lista, ela vai colocar uma variável next instruction. O que é o next instruction? Qual é a próxima instrução de código intermediário que está sendo gerada, certo? Como neste caso, nós ainda não temos nenhuma instrução de código intermediário, é o começo do programa, essa variável next instruction aqui ela tem o valor 1, ou seja, é a primeira linha que ele vai gerar, tá? Eu até vou colocar aqui do lado, ó, essa variável next instruction, certo? Ela começa com 1 quando a gente começa a compilar o programa. Por quê? Porque é a primeira instrução que ele vai gerar. Então aqui, ó, no atributo bt, ele vai criar uma nova lista com o número 1. Então vamos colocar aqui, ó. Opa, estamos aqui. bt vai ter 1. Agora, dando sequência aqui na produção 14, ó, o b false list. O que é isso? É para que posição eu vou se essa comparação aqui for falsa. Então o BF, ele também vai criar uma lista usando a função makeList, só que usando a variável nextInt mais 1. Então o BF, B1.f, vai ser o next instruction, que é 1, mais 1, que dá igual a 2. E além disso, ó, ele vai dar 2 emits aqui embaixo. O que é o emit? Eu já comentei. É a instrução que vai gerar a minha primeira linha de código intermediário. Então aqui nós vamos ter um emit, tá? Eu não vou copiar tudo isso aqui, porque daí eu vou colocar essa informação apresentar em outro lugar. Mas eu vou gerar 2 linhas de código. Então o que eu vou colocar aqui para a gente não esquecer? Ó, emit 1, que ele está gerando a primeira linha de código, e aqui embaixo, emit 2. Ele está gerando essas 2 linhas de código aqui para nós, certo? Agora a questão é, quais são as linhas de código que ele vai gerar? Vou pegar outra folha aqui para a gente fazer essas anotações ali. Então, aqui, ó, nessa folha vai ser o nosso código intermediário. É aqui, é a saída de todo este processo aqui, tá? Como a gente estava vendo ali atrás, a nossa next instruction é a linha 1, ou seja, a próxima linha que eu vou escrever é na linha 1. O que nós vamos colocar aqui? Ó? Vamos entender. Lembrem que nós estamos aqui, ó, processando a ação semântica da linha 14. Ó. Tudo isso aqui está relacionado com a produção 14. Emit. Então, vamos colocar aqui. O que ele vai escrever lá? If. Então, vai escrever aqui. If. E1.addr. Lembram que aqui nós calculamos o E1.addr, ó, que é o x. Então, C, A. Rel.ap. Quem é o rel? É esse aqui, ó. O atributo AP seria a operação do operador relacional. Então, simplesmente, se o A for... Opa, o A não, desculpem. O X, né? Vou repetir aqui para ficar claro, ó. E1.addr. E1.addr é X. Então, se o X for menor do que E2.addr, tá aqui, ó. Quem é E2.addr? Tá aqui, 100. Se o X for menor que 100, aí ele vai escrever aqui, ó, go to, e notem que tem um espacinho em branco aqui do lado, porque ele ainda não sabe para onde ele vai. Então, vamos escrever aqui, go to, e o espaço para onde ele vai. E além disso, na linha 14, ele vai dar o emit na segunda instrução, ó, go to, para uma linha que ele ainda não sabe qual é. Neste caso, qual é a próxima linha a ser gerada? É a linha 3, ó, ele já gerou 1 e 2. Então, esta variável aqui, next instruction, não é mais 1. A partir de agora, ela passa a ser 3. Assim, com isso, a gente termina, ó, terminamos de executar toda a produção aqui, toda a ação semântica da produção 14, e já geramos 2 linhas de código intermediário. Ainda não estão prontas, né, mas já estão iniciadas. Feito isso, ó, terminamos essa derivação do B1, voltamos para cá.